Oi, tudo bem? Eu quero falar hoje com você um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas antes de entrar no assunto que nós vamos conversar hoje, eu queria te convidar a se inscrever no canal e assim compartilhar também para que outras pessoas possam de alguma maneira se beneficiar com essas informações e assim ficar em paz. Hoje em especial eu quero falar sobre o medo da morte. E aí eu te pergunto, você tem ou então em algum momento você já teve? Eu quero começar te ajudando a entender através dos conceitos. E o primeiro conceito que eu quero que você entenda é o conceito de medo. Medo é uma reação natural e espontânea inerente à sobrevivência de alguma espécie. E sabe, esse medo pode ir desde uma insegurança, uma simples insegurança, até uma fobia total. E o segundo conceito que eu quero que você entenda é o conceito de morte. E eu vou te dar dois conceitos em relação a este conceito. O primeiro que diz que morte é uma interrupção de um determinado organismo. E o outro simplesmente fala que é o fim da vida. Quando você pega os livros, desde quando nós estudávamos no ensino fundamental, desde ciências, biologia e também na faculdade, você vai compreendendo que a vida ela se resume a um ciclo em que a pessoa nasce, cresce, alguns se reproduzem, mas todos morrem. Mas a pergunta que vem para mim, e talvez você se faça, é: por que é que eu, sabendo que um dia meu ente querido, ou eu mesmo, sabendo que eu vou falecer, porque isso me atemoriza, e frente aos meus entes queridos, porque se isso vier a acontecer, por que é que eu choro? E essa é um questionamento que vem por todo o tempo da humanidade. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque eu e você, nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para ter uma vida perpétua e eterna, e eu vou te explicar isso. E é devido a este problema de nós não termos sido feitos para morrer, que nós, muitas vezes, pessoas, talvez você que está assistindo, desenvolve um transtorno psiquiátrico chamado tanatofobia. E aí, em algum momento já tinha ouvido falar de tanatofobia? Pois é, este é um transtorno psiquiátrico em que pessoas desenvolvem por ter um medo extremo da morte. E esses indivíduos são indivíduos que sabem do ciclo, conhecem o ciclo, mas ainda assim, o simples fato de saber que isso vai acontecer gera diversos problemas, gera diversos outros transtornos como depressão, ansiedade, fobia, tudo originário da tanatofobia. E aí o indivíduo que tem esse transtorno, ele começa a ter pensamentos indesejáveis toda vez que ele passa por alguma situação de estresse, alguma situação em que existe risco, que pode haver risco de morte, o indivíduo ele fica super eufórico, com muito medo, o transtorno aumenta, sinais e sintomas físicos da ansiedade aparecem de maneira desregulada e agora ele não consegue se controlar porque aquilo é algo latente e gera um transtorno imenso para ele, uma situação totalmente desagradável em que este indivíduo não consegue se recompor naquela situação. E tudo isso pelo simples medo iminente da morte. E sabe por que isso acontece? Porque problemas, situações da vida geram este transtorno, geram estes problemas. E aí você vai ver diversos outros eventos, ou seja, situações emocionais desagradáveis, problemas físicos também que geraram transtornos emocionais, fazem com que o indivíduo ele comece a ter medo iminente desta morte que um dia pode haver e vir a acontecer. Mas ainda assim, o indivíduo ele começa, devido a este problema, ele começa a se esquivar do mundo, começa a não viver a vida porque parece que tudo, em todos os momentos, são situações que podem gerar, de alguma maneira, a morte. Dos sintomas desse transtorno eu quero destacar 4. O primeiro deles é a preocupação, sofrimento emocional, temor e angústia.
A pessoa ela vive com esses sintomas a todo momento de maneira bem exacerbada, que ela não consegue viver uma vida normal. E a Bíblia, qual é a relação da Bíblia com a morte, com esse transtorno chamado tanatofobia? Como é que eles se conversam? Sabe que para você compreender isso melhor, você precisa entender sobre quem escreveu a Bíblia. Neste capítulo de Eclesiastes, um rei, o mais sábio que já esteve nesta terra, chamado Salomão, ele trouxe conselhos inspirados de Deus para mim e para você. E agora lá no capítulo 3, no versículo 11 de Eclesiastes, diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano. Sabe o que isso nos ajuda a entender? Sabe por que pessoas choram mesmo sabendo o fim do ciclo? Pessoas têm medo, temor, angústia, preocupação e vivem ansiosas devido a este problema, que é a morte, porque Deus fez eu e você para sermos eternos e essa eternidade está no nosso coração, na nossa mente. É por isso que as pessoas vão envelhecendo e começam a buscar formas de parecer novas, às vezes pintando o cabelo, passando creme, independente da forma, escute, ninguém quer morrer. Antes de ler o último verso, para você compreender essa relação que a Bíblia faz com a morte, eu preciso que você compreenda que Deus fez eu e você, conforme nós lemos, para sermos eternos. Deus tem um plano especial para mim e para a sua vida, mas Ele nos deu algo muito simples, mas muito valioso, chamado livre-arbítrio. E eu venho falando isso para você porque todo dia, ao acordarmos, nós temos novas oportunidades de recomeçar. Não quer dizer que você vai começar do zero, não, mas quer dizer que neste dia você vai fazer, neste momento, o seu zero. E sabe o que isso nos ajuda a entender? Nos ajuda a entender que Deus nos ama demais e quer que nós tenhamos vida, e não é qualquer vida, mas é uma vida em abundância, aproveitar o dia, aproveitar o momento de maneira responsável? Sim, mas ser feliz. Eu quero te ajudar a entender tudo isso através dos últimos 2 versículos que nós vamos ler, que está lá em Abacuque no capítulo 3, no versículo 17 e 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Sabe o que esse verso nos ensina? Que mesmo que as coisas deem errada, mesmo que o passado nos frustre, nos decepcione, nos deixe cheio de complexo, Deus ele vem falando para mim e para você: filho, presta atenção, eu te fiz para ter vida e mesmo que tudo dê errado, fica comigo que eu vou fazer dar certo. Fique tranquilo que as coisas vão fluir porque eu estou do seu lado. Por isso eu te falo, não tenha medo da morte, porque a morte, biblicamente, não é o fim. Que Deus te abençoe, leve esta mensagem a outras pessoas e fique na paz de Deus.